Olá pessoal, tô aqui hoje para fazer um vídeo para vocês do que é produtividade e como você pode aumentar ela. Produtividade nada mais é o quão bem a empresa ela consegue pagar seus funcionários e o quão bem ela tem de lucro. Eu vou tomar como exemplo nesse vídeo a indústria automotiva, porque geralmente a indústria automotiva é geralmente a que mais paga melhor os funcionários, porque ela tem um produto agregado muito alto. E vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender sobre para você querer aumentar a produtividade é rendimento. Porque o rendimento vai fazer com que o output, que é a saída da matéria-prima, que vai ser transformada no produto final, saia em maior quantidade do que se não tivesse o rendimento. Ou seja, por exemplo, se eu tivesse colocado para fazer 100 dessas daqui, dessa empresa automotiva, não teria o rendimento. Por quê? Vocês devem saber bem que quando você constrói, eu acho que eu não tenho nada, porque eu geralmente deixo eles privatizarem tudo, porque privatizar é a melhor coisa que tem. Mas se eu tiver como exemplo aqui, por exemplo, por eu ter propriedade nacional, o rendimento cai menos 7%. Ou seja, é sempre bom você construir um pouquinho, esperar eles privatizarem e depois você construir mais, para você ter o rendimento, o bônus de rendimento. E como você pode aumentar mais o rendimento ainda? Você pode colocar decretos. Se você quer um decreto para manufatura, que geralmente são essa parte aqui de cima, se você quer manufatura, você coloca um decreto de incentivo à manufatura. Se você quer um rendimento para recursos, você coloca indústria de recursos. Se você quer agricultura, incentivar a agricultura, e assim por diante. Mas então, vamos voltar para a indústria automotiva. Assim que você tem um rendimento, você já tem uma parte melhor para aumentar a produtividade, porque ela vai se tornar mais lucrativa, ela vai estar produzindo mais do que ela estaria produzindo se ela fosse em empresa nacional. Por isso que é sempre bom deixar privatizada. E ainda mais um laissez-faire, que a contribuição dos capitalistas para privatizar é bem maior. Assim que você tem isso, você quer que a, a demanda seja muito alta, porque se a demanda for muito alta, significa que tem demanda no mercado, obviamente. Mais pessoas para vender e o preço é maior. E assim você quer que esse preço seja maior também. Embora você queira que seja barato também para seus próprios conseguir comprar, mas continuando. E como eu posso aumentar a saída? Eu já vou chegar nesse ponto. Vamos para o próximo ponto, que você também quer que a matéria-prima seja barata. Porque se a matéria-prima for barata, fica mais barato para construir o output, que é a matéria final. E assim já aumenta mais ainda a produtividade. É por isso que geralmente eles sempre falam para você construir o que tá aqui. Geralmente construir os que são mais rápidos de fazer e os que provavelmente tá produtivo também. Por exemplo, uma das matérias-primas aqui que é mais cara geralmente é os motores. Se eu fosse construir motor aqui é possível? Sim, é lucrativo. 3K de previsão de faturamento, é muito lucrativo. Porém não tem qualificações, eu vou chegar nessa parte. Então, assim que você tem esse conhecimento que você diminuindo aqui, aumenta a produtividade e você tem um rendimento, vamos pro próximo. Você quer aumentar. Essa aqui é a parte mais fácil, né? Que você só simplesmente constrói. E essa aqui você quer aumentar a demanda. Para você aumentar a demanda, geralmente, internamente, é muitos fatores que influenciam. Mas para você exportar para o mundo, que é a maneira mais simples que eu vou falar agora, você simplesmente faz pactos diplomáticos. Como, por exemplo, privilégio de comércio. Por que você vai querer privilégio de comércio? Porque com privilégio de comércio, você consegue vantagem comercial. Se eu for aqui, eu estou exportando 4.134 automóveis para a Grã-Bretanha. E se eu passar o mouse aqui, porque onde está essa porcentagem, vai me mostrar por que eu estou com essa vantagem. Nenhum desses aqui é do pacto de vantagem, porque eu não tenho com a Grã-Bretanha. Mas se eu tiver como exemplo o Japão, privilégio de comércio. Eu fiz um pacto com o Japão e assim eu ganhei vantagem. Ou seja, ele escolhe comprar mais os meus produtos do que qualquer outro do mercado. Além disso, você pode, aliás, você deve, assim que você fazer o pacto diplomático, você vai ter que pedir para. Deixa eu mostrar por aqui, mais fácil para vocês. Eu fiz esse pacto diplomático com o Japão. Eu pedi direitos de investimento e eu pedi privilégio de comércio. Assim que eu pedi isso daqui, eu já tenho a vantagem. Porém, não é garantido ainda que o Japão ele vai comprar meus produtos. E como eu vou fazer para ele comprar meus produtos? Para fazer o Japão comprar meus produtos, eu vou simplesmente colocar 1 milhão de. Não 1 milhão, mas uma boa quantidade de centros comerciais.
porque isso daqui permite que ele tenha capacidade para importar os produtos. E é por isso que você tem que ter direito de investimento. E caso nem com o direito de investimento seja possível, é bom que você tenha uma empresa com monopólio de centro de comercial. Aí você escolhe o centro comercial e faz o pacto. Assim ele permite que você invista para construir centros de investimento. Isso aqui é muito útil para você começar a obrigar as pessoas a começarem a importar do mercado. Outra coisa que é bastante útil para você conseguir demanda é conseguir protetorados. Como, por exemplo, eu tenho a Dinamarca. Eu fiz a Dinamarca como protetorado e assim que os POPs tenham uma boa qualidade de vida, como o pessoal da fábrica de vidro daqui, você pode ver que eles estão comprando os automóveis. Eles não têm fabricação de automóveis, eles estão comprando porque eles dividem o mesmo mercado que o meu. Essa é uma forma de aumentar também a demanda. E uma coisa boa, muito melhor do protetorado do que os pactos diplomáticos, como eu falei do Japão, é que eles não precisam de centros comerciais. E nem tem como fazer. Porque, como eu disse, eles já dividem o seu mercado. Eles não precisam importar, entendeu? Um centro comercial. Muito bom. Então, eu já mostrei para vocês que diminuindo os insumos da produtividade, vocês aumentando a demanda da produtividade. Eu ensinei, fazendo os pactos diplomáticos, construindo centros comerciais, fazendo protetorados, acumulando rendimento. O máximo de economia de escala que você consegue pegar com tecnologia e subir nos níveis é 50%. Depois eu tenho no meu bloco de poder indústria militarizada, que me dá rendimento em automotivo, armamento, artilharia e estaleiros. Ou seja, ganhei mais rendimento. Fora que eu tenho decreto, que me dá 20% nesse estado, e 10% por ser a Alemanha. Eu tenho 30% só nesses dois. Ou seja, 90% no total. Ou seja, me faz muito produtivo, muito lucrativo produzir nesse estado. E é por isso que, além disso, no caso, você sempre tem que investir em tecnologia, porque se a próxima tecnologia vai me dar mais 30 de automóveis por produção, e eu tenho mais 90% de rendimento, então, meu amigo, 60% mais 90% desse valor é coisa pra caramba. Vai aumentar 31%, 31 pontos de produtividade. Iria para 65,7 de produtividade. Isso é muita coisa. Isso daria 248k a mais de lucro para os investidores que recebem esses dividendos, fazendo eles ficarem muito mais ricos, fazendo que eles consumam mais, que tenha muito mais capitalista, que aumente o investimento pool. Entende onde eu quero chegar? Produtividade é uma das coisas mais importantes do Victoria. Além disso, é com a produtividade que você ganha imposto sobre rendimentos, porque nada mais é imposto sobre rendimentos do que uma parte que você recebe da produção, da produtividade total das empresas, entendeu? E eu não tô nem taxando o consumo. Se eu fosse taxar o consumo de automóveis, eu me daria 292k. Isso é coisa pra caramba, galera. É a melhor forma de você conseguir dinheiro. Então, eu falei pra vocês que é assim que você consegue produtividade. Só que como vocês podem ver aqui, o meu mercado, os carros estão 2% a menos do valor base de mercado e o mercado mundial está apenas mais 2%. Ou seja, o mercado está praticamente quase saturado. E o que eu preciso fazer, galera? Eu preciso fazer que mais pessoas estejam empregadas, mais pessoas tenham boas condições para comprar os carros. Porque quanto mais pessoas tiverem condições para comprar os carros, mais a demanda vai aumentar. E como eu vou fazer isso? Eu falei da maneira simples para vocês, que é simplesmente fazer uns pactos diplomáticos e tacando os carros no mercado deles. Mas como você viu, eles já todo mundo que está empregado nos países já está podendo comprar os carros, entendeu? Então eu preciso aumentar a demanda. Então, temos em vista que queremos aumentar a demanda. Eu já falei para vocês como é que você aumenta a demanda da maneira mais fácil, que é só simplesmente tacar um pacto diplomático e privilégio de comércio e simplesmente você vai ter e fazer o centro comercial. Essa daí é a maneira mais fácil. Mas assim que o mercado mundial já está saturado, que é o que está acontecendo aqui, está praticamente no valor base, não está muito caro e nem muito barato, então eu simplesmente quero deixar ele mais caro. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou empregar pessoas em outros lugares lucrativos para que eles tenham condições para comprar esses carros. Eu vou empregar essas pessoas. Outra forma que você pode aumentar a demanda é simplesmente fazendo mais capitalistas. E como você faz capitalista? Obtendo lucro. E para você obter lucro, você precisa de mão de obra. Aqui nos meus estados, provavelmente seria muito mais difícil eu conseguir lucro, já que os salários são muito altos.
e há uma demanda no centro urbano. Então, provavelmente, se eu fosse construir aqui, provavelmente ia faltar gente no centro urbano e os serviços iriam ficar mais caros. E uma boa parte dos meus estados são assim. Geralmente, por isso que o capitalismo requer que você retire os camponeses. E o que eu faria? Bom, as minhas companhias, por isso que é uma coisa muito boa as companhias, porque elas têm um certo monopólio. Por exemplo, se eu fosse construir roupas aqui, há um lucro muito bom. Porém, assim que os meus capitalistas privatizarem isso daqui, a companhia de Moscou, ela vai roubar a propriedade privada. E quem vai receber os dividendos são os capitalistas de Moscou. Então, seria muito bom se eu pudesse vender meus carros para a Rússia, porém eles têm um embargo comigo. Por isso que vamos focar nas nossas companhias. Eu tenho companhias de armas e aço, ferro. Então, o que eu desejo? Eu desejo que a indústria de ferro do Japão seja muito lucrativa, as armas, só que as armas geralmente são algo muito difícil, depende da IA fazer exército. Então a gente poderia focar mais em fazer a mina de ferro ser lucrativa, produzir ferramentas para serem privatizadas por essa companhia, e assim a Rússia ela não conseguiria roubar as propriedades privadas. E assim eu conseguiria, como exemplo, aqui na indústria de canto tem indústrias automotivas que foram privatizadas por Boêmia. Aliás, a minha companhia dos capitalistas de Boêmia. Se você vê, assim que a cada vez que você faz, a cada vez que eles privatizam, sobem níveis de capitalistas e eles compram muito veículo, 10% do poder de compra dos capitalistas são para comprar automóveis. Então assim você aumentaria muito a sua demanda, simplesmente investindo em outros países, esperando que eles tenham lucros e seus capitalistas, ou olha melhor, suas companhias privatizando elas. A próxima e última coisa, galera, é a guerra. Esse daqui é um dos que eu não gosto muito de fazer. Na verdade depende, se for pra ser protetorado eu gosto bastante, porque o protetorado geralmente fica sob o meu controle. Mas vocês vão entender qual é a estratégia dessa daqui. Você fazer uma guerra de investimento, forçar direito de investimento, que é muito bom, porque, como eu disse, se você investir em outro país e fazer lucro lá, os seus capitalistas vão comprar aquelas indústrias. E se eles comprarem aquelas propriedades, eles vão ficar mais ricos, então eles vão consumir mais. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Eles não vão ganhar dinheiro produzindo, mas investindo em outro país. O único problema disso é que provavelmente o PIB da França vai subir muito e eles vão ter muito mais capacidade de exército. Essa é uma parte ruim, que vai fortalecer muito eles. E posso jogar um milhar, que me dá mais. Aliás, me dá contra e uma defesa, no qual, em tratados comerciais, se ele estiver competindo algum produto contra o meu, ele vai ter menos 50% de geração de vantagem. Ou seja, a pessoa que eu estou vendendo o produto, que eu estou concorrendo com a França, ela vai preferir comprar de mim, porque ela tem menos 50% de geração de vantagem contra mim, entendeu? Fora que ela vai perder prestígio também. Se a França tivesse alguma nacionalização, ou seja, fábrica, no meu território, eu poderia soltar forçar a nacionalização. O que isso me permitiria? Tirar todas as propriedades francesas, ou seja, tirar. Os capitalistas da França não teriam direito a nada do meu território. Seria muito bom, porque assim os meus capitalistas conseguiriam pegar de volta o que é nosso, do nosso país. E ficar mais ricos, no caso. Posso forçar privilégio de comércio, que me daria a vantagem de comercializar com a França, fazer eles engolirem meus produtos por preços, aliás, sem taxas nenhuma. Ela não cobraria taxa dos meus produtos e eu provavelmente poderia consumir os dela sem nenhuma taxa também. Seria muito bom. Ou posso obrigar ela a me dar produtos que eu preciso no meu mercado, como matéria-prima. Geralmente você não vai pedir manufaturados, porque manufaturados qualquer um pode produzir, desde que você tenha matéria-prima. Você vai pedir matéria-prima. Seria muito bom. Você pode forçar eles a tirarem alguma tarifa do mercado pra você, entendeu? Você pode forçar que eles não estejam subsidiando alguma manufatura para ganhar vantagem no comércio. Esse tipo de coisa. Proibir eles de comercializar alguma coisa que são grandes concorrentes seu. Provavelmente carros, por exemplo, eles produzissem. Se eles fossem um produtor significativo, no caso, o que eles não são. Então, eu provavelmente poderia usar isso nos Estados Unidos. Se é que ele está ecoando esses carros pro mercado. Entende, galera? Há muitas formas de você bloquear o comércio em guerra. Só que é uma coisa que eu não gosto muito pela infâmia. E, como eu disse, eu não gosto de investir em outros países porque provavelmente vai deixar eles fortes. Meus capitalistas provavelmente ficariam mais ricos, mas eu não acho que compensaria a longo prazo. Mas se você estiver jogando uma play mais pacifista, talvez seja uma boa. Uma única guerra só pra conseguir essa vantagem, então nunca mais entra em guerra de volta.